Olá, Carlos Borges aqui. Este é o Old Way Cash, o meu canal. E hoje este é o Old Way News 9. Hoje, dia 7 de agosto de 2023. Vamos à nossa série aí de notícias que eu pesquiso para compartilhar aqui com vocês. Todos os links das matérias estarão na descrição do vídeo. E o primeiro, eu pego um Twitter do Kevin Sorbo, o ator, produtor dos Estados Unidos, e ele diz assim no seu Twitter: sim, fim do mundo, com o clima que muda o tempo todo. Sim, clima. Foto de 100 anos atrás e hoje. Veja o quanto a água subiu. E aí ele compartilha a imagem 100 anos atrás e hoje. Nadinha de mudança, e os wokes ficam tristes com isso, com seus discursos apocalípticos que não chegam nunca. E aí nós também vemos uma outra imagem aqui, olha, de muitos anos atrás, 1890, mais de 100 anos, e a água no mesmíssimo lugar. Bem, aí nós vamos a outra matéria do Twitter do Ivan Kleber, o correspondente internacional, e ele diz: um juiz do estado de Massachusetts decidiu uma causa a favor de 7 policiais estaduais que perderam seus empregos por se recusarem a receber a vacina, aquela substância experimental para o vírus que veio de forma pandêmica da China e que não deu muito certo esse experimento, muito pelo contrário. Os 7 policiais serão reintegrados e receberão salários atrasados. O mundo precisa voltar à quase normalidade e verificar esse período tão esquizofrênico da história humana, onde as pessoas foram obrigadas a colocar substâncias experimentais no seu corpo. Muitas morreram, muitas estão morrendo do coração. Teve uma prova da Polícia Militar aqui no Brasil esses dias, onde o pessoal foi correr a corrida que faz parte da prova física e morrendo do coração, indo para o hospital com problema do coração, tempos estranhos ainda. E um outro Twitter do Ivan Kleber diz: o Museu do Pop, em Seattle, informou que está removendo toda e qualquer referência da autora de Harry Potter, a escritora J.K. Rowling, devido às suas visões superodiosas e divisivas, superodiosas, entre aspas, e divisivas, sobre o que conhecemos como ideologia de gênero ou crítica de gênero. O museu informou que continuará exibindo a memorabilia de Harry Potter, mas não fará referência à autora. Museu que esconde a história. Eles estavam falando pessoas que menstruam e essas coisas loucas dos wokes, e ela disse, pessoa que menstrua, uma mulher. E aí, porque ela falou que uma mulher é uma mulher, ela fez discurso super odioso. Os Estados Unidos estão numa panaceia desvairada, os wokes com as suas loucuras, e o museu woke quer esconder a verdade, né? Esconder a história. É estranho.
Seguindo, a... peguei a matéria da revista Oeste, trans arrependido de vaginoplastia quer suicídio assistido. O Luz Cardinal, indígena canadense de 35 anos, afirma que sofre de dores e desconfortos constantes. Esse homem aqui é homem, né? E aí o caso aconteceu no Canadá. Recentemente, um homem que diz que é mulher transgênero, mas é um homem indígena, criticou o sistema de saúde do país por rejeitar seu pedido de eutanásia. O trans arrependido afirma sofrer da dor de ter uma vagina construída cirurgicamente. Luz Cardinal, um autoproclamado transexual pós-operatório esterilizado das Primeiras Nações, disse que o arrependimento por sua transição médica o levou a solicitar uma injeção letal em janeiro desse ano. Cardinal vive numa reserva nativa nas proximidades de São Paulo, Alberta. Ele postou seus registros médicos do pedido online feito esta semana e tantos outros que fizeram a operação porque são problemáticos, são gente que não é saudável mentalmente e essa panaceia louca de fazer médicos açougueiros forjados no inferno para fazer a maldade para as pessoas, de mutilar pessoas saudáveis, tantos problemas. Seu caso é um exemplo perfeito do sistema de saúde ultraliberal do Canadá, um dos mais permissivos do mundo, tanto para a prática de eutanásia quanto para a afirmação do gênero escolhido pelo paciente. O primeiro-ministro lá, o Trudeau, talvez filho do Fidel Castro, é um woke completo, está destruindo o Canadá, aquele camarada. Tudo o que é ruim tá no Trudeau, com aquela carinha bonitinha, é o demônio. Forjado no inferno, participou da reunião que teve com Satanás para perturbar e destruir o mundo a partir daquele vírus que veio de forma pandêmica lá do lado da China. Ele estava na reunião com Satanás para destruir o Canadá e o resto do mundo todo. Tudo que é ruim, esse Trudeau tá dentro. Horrível. E aí, o seu caso é um exemplo perfeito do sistema de saúde ultraliberal do Canadá, um dos mais permissivos do mundo, tanto para a prática da eutanásia quanto para a afirmação do gênero escolhido pelo paciente. Diz o Luz, eu vivo num estado constante de dor e desconforto, disse o trans arrependido de 35 anos. É um fardo psicológico para mim. Se eu não conseguir acesso aos cuidados médicos adequados, não quero continuar fazendo isso. E aí essa operação é neovagina. Em 2009, Cardinal submeteu-se a uma vaginoplastia, mas desenvolveu muitas complicações e rapidamente se arrependeu do procedimento. Tantos arrependidos. Busque aí no Twitter, no YouTube, em outras plataformas, muitos arrependidos, tristes depoimentos de arrepiar de tristeza. Médicos açougueiros fazendo isso, uma coisa que não tem reversão, uma coisa horrível, uma maldade forjada no inferno, repito. Ao periódico norte-americano Daily Mail, ele disse que sente pressão, dor e desconforto constantes agora, muitos anos depois da cirurgia original.
O procedimento altamente complexo consiste na transformação do pênis em uma neovagina. De acordo com um estudo recente da Universidade da Flórida, a maioria das pessoas submetidas a esta operação sentem dor e desconforto depois. Um estudo recente da Universidade da Flórida, a maioria das pessoas submetidas a essa operação sentem dor e desconforto depois. Dores durante a relação sexual e problemas na bexiga são bastante comuns. Ainda, segundo os acadêmicos, as neovaginas devem ser dilatadas regularmente a fim de evitar uma atrofia. É uma coisa que não é natural e aí precisa ir fazendo remédio de castração química, e aí, operações constantes, pagando os açougueiros médicos para ficar constantemente entrando em cirurgia. Pedido recusado, o trans arrependido divulgou nas redes sociais os documentos nos quais solicita formalmente a reversão da cirurgia. De novo, ele aqui, o índio. No documento, ele cita seu problema subjacente como dor, ansiedade relacionada à neovagina para a afirmação de gênero. Os médicos, porém, não acataram o pedido de Cardinal. Com base nas informações clínicas e consultas atuais, o paciente não atende aos critérios atuais do sistema de saúde, disseram os médicos. Depois que os açougueiros o mutilaram, aí fique por conta. Não que o que ele esteja pedindo é ladeira abaixo. E aí, um outro profissional declarou: o paciente, eles falam paciente, mulher trans, mas é um homem mutilado, é um eunuco. O paciente está ciente de que pode entrar em contato comigo novamente para sua jornada em andamento para uma morte assistida. O médico, depois de mutilá-lo, ainda quer matá-lo. Aham. Deus me livre desses médicos açougueiros forjados no inferno. Uma última matéria que eu trago para compartilharmos da Revista Oeste: despejo de pacientes nos Estados Unidos. Hospitais abandonam doentes na rua. Apesar de ilegal, a prática de expulsar quem não pode pagar pelo tratamento ainda é comum por lá. Os cidadãos norte-americanos não dispõem de um sistema único de saúde, um SUS, como nós brasileiros. Portanto, naquele país, os serviços de saúde são uma iniciativa privada. Os cidadãos contratam clínicas, hospitais e convênios, pagando os custos pelos serviços do próprio bolso. A pergunta, então, é inevitável: o que acontece quando alguém fica doente e não tem dinheiro para pagar pelo seu tratamento? Recentemente, jornalistas do Wave Tree, um veículo de notícias de Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, flagraram seguranças do hospital da Universidade de Louisville expulsando pacientes e os abandonando na rua. Nos Estados Unidos, a prática é conhecida como patient dump, despejo de paciente, em tradução livre do inglês. Ainda segundo os jornalistas do veículo de imprensa norte-americano, uma funcionária do hospital ligou para o jornal relatando que uma paciente havia sido abandonada na calçada. Quando os jornalistas do Wave Tree chegaram ao local,
encontraram a mulher desacordada no chão. Ela ainda vestia as camisolas do hospital. No mesmo dia, outros casos análogos foram registrados pelos profissionais da mídia. Despejo de pacientes é ilegal, mas normal naquele país desde 1986. A prática do despejo de paciente, patients dumping, é proibida nos Estados Unidos quando a lei do tratamento médico e do trabalho de emergência foi sancionada por Washington. Porém, todos os anos são registradas denúncias de despejo ilegal. Em 2018, o Hospital Los Angeles General Medical Center foi denunciado depois de enviar os seus pacientes sem recursos financeiros para a Cracolândia da cidade. Deus tenha misericórdia. No ano anterior, funcionários do Howard Hospital, em Washington, D.C., foram flagrados abandonando um paciente em um ponto de ônibus. Falta Deus no coração dessas pessoas. Muitos adoram a Mamon. É o woke de um lado, é adoradores de Mamon do outro, e a gente tem que pedir a Deus misericórdia, porque as muitas misericórdias de Deus são o fato de nós não sermos destruídos por Ele. Foram abandonando um pão do ônibus, ele estava numa cadeira de rodas. Nos EUAs, nos Estados Unidos, existe uma quantidade imensa de pessoas sujeitas ao despejo de pacientes. No ano de 2021, mais de 27 milhões de norte-americanos não tinham plano de saúde ou qualquer tipo de acesso à saúde garantido. No ano passado, de acordo com o Departamento do Governo Federal dos Estados Unidos, cerca de 582 mil pessoas viviam em situação de rua, sendo mais de 30% crianças. E nos estados governados pelos democratas, a loucura ainda é maior. Os wokes, o Defund the Police, Defund the Police, e todas essas loucuras woke dos governadores dos estados democratas estão levando os Estados Unidos à bancarrota, acelerando para baixo. E aqui acabo pedindo a Deus misericórdia, intervenção para o bem da humanidade. Aqui acabamos mais um Old Way News, o nono, 7 de agosto de 2023. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se gostou do canal, do conteúdo do canal, considere se inscrever. As referências de todas essas matérias estão aí na descrição do vídeo. Original, diz um dito aí, é aquele que esconde muito bem as suas fontes. Old Way Cast, na velha estrada, a moda antiga. Obrigado!